Tudo bem com vocês aí? Espero que estejam todos bem. É um prazer ter vocês aqui conosco, né, para a gente falar desses assuntos tão relevantes, né? Essa gestão de funil de vendas, de PCP, do módulo de tarefas, né, que é o primeiro módulo de comunicação interna que a Calc me lançou, né? Para alguns clientes que estão aí conosco há mais tempo, estão acompanhando toda essa evolução, que é bem interessante, bem legal de estar acompanhando, né? E daí isso faz necessário, às vezes, uma reunião, uma conversa como essa, um bate-papo mesmo, né? Para que a gente vá atualizando vocês e a gente vai buscando algumas estratégias juntos, tá? O objetivo da Calcmi é sempre estar auxiliando vocês aí a estar evoluindo, né, na gestão da empresa, alcançando melhores resultados, né? E esses novos módulos vêm para somar nessa nossa jornada aí, tá bom? Então hoje a gente vai trabalhar três temas, né, bem interessantes, que são a parte de gestão de funil de vendas, né, onde a gente vai ver aqui, né, mais ou menos, né, vamos ver aqui modelos de como gerenciar a sua marcenaria, sua gráfica, né. A Calcom é especializada nesses dois ramos, né, em gráficas de offset, digital, comunicação visual e no ramo de marcenarias também, somos especialistas focados nesses ramos, mas também atendemos algumas outras empresas, né, que trabalham de uma forma um pouco mais adaptativa, né? E a gente está muito feliz com os resultados que nós, como empresa, temos obtido, né? De estar alcançando aí bastante clientes para que a gente possa estar auxiliando aí no dia a dia de vocês, tá? Então, o funil de vendas vai ser o primeiro assunto que a gente vai tratar. Depois a gente vai tratar também a parte do PCP, né? O PCP também, para quem acompanha um tempinho mais atrás, ele sofreu bastante mudança, né? Ele ficou bem mais completo, ele tem mostrado mais informações, tem formas novas de se trabalhar. Então a gente vai atualizar isso aí, como é a melhor forma de vocês trabalharem. Vamos ver como personalizar, né? Como eu falei, eu vou mostrar para vocês aqui alguns modelos, mas as dinâmicas tanto de produção, né, o PCP, quanto a de funil de vendas, elas variam bastante de empresa para empresa, né? Então é importante que vocês saibam como adaptar para a realidade de vocês, tá? Então a gente vai ver isso aí também no nosso segundo tópico. E o nosso terceiro tópico a gente vai abordar aqui a parte de tarefas. Como eu falei para vocês, primeiro módulo de comunicação interna, né? Onde vocês vão poder estar deixando recados para os funcionários ou para um vendedor, enfim, para quem fizer parte da empresa, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho melhor, mas a gente vai deixar essas tarefas, elas ficam diretamente atreladas a um pedido, a um orçamento, ou se vocês quiserem também deixar apenas uma tarefa avulsa, também é possível, mas a gente vai ver um pouco melhor mais adiante, tá bom? Quero agradecer, né, novamente aí todos que se inscreveram, a gente teve bastante inscrição, né? Eu vou responder depois algumas perguntas que vocês fizeram naquele formulário. Então, até para os próximos encontros, é interessante que vocês respondam, façam perguntas pertinentes ao tema, né? Então, eu vou responder apenas aquilo que foi pertinente ao tema que a gente vai abordar hoje. Na verdade, grande parte das perguntas já estavam no roteiro e as que tiveram depois a gente vai agregar também, tá? Bom, vamos começar então para gente conseguir aí concluir o nosso objetivo, né? Então vamos lá, ó, na parte de orçamentos, vocês todos já perceberam, mas a gente tem aqui, ó, no lado da lista a gente tem o funil de vendas, tá? Isso aqui é peguei uma marcenaria, criei uma de exemplo, tá? Então tá vazia esse meu exemplo aqui, para que a gente possa construir alguma coisa meio que juntos, tá? A gente tem aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. A gente tem um modelo de gráfica, que se eu não me engano é essa aqui. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Só para vocês acompanharem, ter uma ideia de qual é o nosso objetivo, né? Do que a gente quer construir. Então, na parte de gráficas, a gente tem aqui, ó, um funil de vendas aqui, que a gente tem como exemplo para vocês. E aqui eu estou numa parte mais macro, tá? A gente tem duas formas de visualização. Uma forma mais macro, onde eu estou vendo aqui todos os status, né? Os mesmos status que aparecem na lista são os que estão aqui, tá? Mas eu posso ver isso de uma forma mais interna, mais objetiva, né? Que daí aqui dentro, ó, vou usar esse atendimento inicial. Dentro de atendimento inicial eu tenho mais duas etapas. Então eu vou poder fazer essa gestão de forma mais detalhada, tá? Então, como eu falei, né, esse aqui é um exemplo de gráfica que a gente tem aqui.
Até para vocês que já fazem parte aqui da equipe, né? Da empresa, os vendedores provavelmente apresentaram para vocês algo nesse sentido, né? Então aqui vai ter um atendimento inicial, uma proposta enviada, uma fase de negociação, né, onde vocês estão apresentando a proposta, fazendo follow-up com os clientes de vocês, até por fim a fase final, a fase de aprovação. Ou também eu vou mostrar para vocês depois no nosso exemplo uma fase de perda que a gente vai conseguir mensurar algumas coisas que são interessantes, tá? Também temos aqui um exemplo de marcenarias, que também vou pegar uma aqui já mais pronta, mas a gente vai seguir com um exemplo de marcenaria, mas depois a gente pode ver também mais alguma coisa de gráfica, tá? Então nessa marcenaria aqui já tem algumas etapas diferentes, né? Então são os novos orçamentos, a marcenaria tende a tirar medidas, né? Antes de mostrar um projeto, depois realizar um projeto, né? Uma etapa de apresentação para encantar o cliente com o seu projeto e depois segue o fluxo, né, de negociação, de fazer follow-up, né, e tudo mais, tá bom? Então, apenas para que vocês tenham aí uma noção do que a gente tem, do que a gente tem para trabalhar hoje, tá? Então, eu vou seguir aqui nessa gráfica que peguei aqui de exemplo. Já nem é uma gráfica, é uma marcenaria que eu peguei de exemplo. Mas não precisam se atentar ao nome, tá? Gráfico marcenaria, que a gente vai trabalhar algo bem genérico aqui. E a ideia aqui é mostrar a vocês como personalizar para vocês essas etapas, tá? Então, o que é que eu construí aqui no funil de vendas dessa empresa? Ó? Uma nova oportunidade, certo? Que é o quê? É quando o cliente chama vocês pelo WhatsApp, quando ele entra pelo site e acaba caindo no telefone, enfim, quando o cliente chega, mas ele ainda não pediu nada para vocês. Então a gente tem uma nova oportunidade aqui. Depois a gente vai seguir aqui, né, nesse exemplo de marcenaria, com uma parte de medidas ou reuniões, né, onde vocês vão coletar dados com os clientes, entender o que esse cliente vai querer uma cozinha, vai querer uma sala, enfim, né? Vocês vão coletar dados nessas reuniões, vão confirmar medidas, né, para que o projeto seja feito, que é a nossa próxima etapa. Depois a gente vai ter uma etapa de apresentação, onde vocês vão apresentar o projeto já pronto no seu sistema 3D, né? E vão estar apresentando aí para esse cliente. Depois vem também, né, a fase bem importante, fase de negociação, onde vocês vão conversar sobre valores, formas de pagamento, prazos, né, prazos de entrega, prazos de pagamento. Então, vai ter toda essa parte de negociação. E, por fim, o aprovado e o perdido, tá? Vou mostrar para vocês aqui onde vocês vão criar esses status que vocês estão vendo aqui, que é a nossa primeira camada, certo? Então, a gente vai vir aqui, ó, na barra da esquerda, né? Lembrando onde ficam todos os menus do Calcime, né? Ou pelo menos quase todos, exceto a criação de usuários, que vai ficar aqui, né? Mas então, retornando aqui, cadastros gerais, a gente vai vir aqui, ó, em status de venda, tá? Status de orçamento são todos esses status que eu mostrei para vocês, tá? Então, eu criei esses ali, nova oportunidade, medida, reunião, projetos e assim por diante, tá? O que é importante a gente ter uma atenção aqui. Existem apenas 4 níveis, tá? Que a gente tem mostrado aqui. Então, o nível inicial, esse nível ali é extremamente importante, tá? A gente não indica que vocês mantenham os status sem ter um nível inicial, um final, né, de aprovação e um de cancelamento, tá? Por quê? Porque começa às vezes a dar algum problema para vocês, fica meio perdido. Então, o ideal é que vocês sempre tenham um de cada, pelo menos. E os gerais aqui, daí tanto faz. Vocês podem ter ou não, dependendo da rotina de vocês, tá? Então, a gente vai criar um novo aqui para vocês poderem entender como funciona, tá? Então, vamos lá. Ó. Vou clicar em novo, na minha direita. Vou colocar aqui um título para esse status, né? Então, a gente colocou ali alguns que já estão prontos, mas eu vou criar um genérico aqui, ó. Um aguardando, por exemplo, tá? Eu vou vir aqui, vou escolher uma cor para esse status. Uma cor vermelha ou a cor que eu quiser aqui, né? Eu tenho uma paleta de cores aqui bem variada, né? Eu escolho, na verdade, construo as cores que eu quero. E aqui eu vou ter que escolher um símbolo, tá? Tem uma série de símbolos aqui. Podem usar a criatividade de vocês aí para escolher o mais adequado, tá? Vão selecionar o símbolo e vão salvar. Então, criei um novo status, né? Para quem está um pouquinho mais atento, percebeu que dentro desse status eu tenho uma aba aqui, ó, chamada estágios de venda.
Essa é a segunda camada que eu falei para vocês que a gente vai trabalhar, tá? Eu vou mostrar para vocês na sequência aqui na prática como funciona e depois a gente vai voltar para cá, tá? Então, criamos um status, tá? Eu posso movimentar esse status para cima, para baixo, ordenar ele da forma como vai ficar mais adequado para minha visualização, tá? E acabei aqui pulando, né? Mas dentro do status é aqui que eu defino o nível, tá? Os 4 que eu comentei com vocês, tá? Inicial, finalização, cancelamento ou geral, tá bom? Vou manter assim, só para a gente seguir o nosso exemplo aqui. E eu vou excluir esse aqui também, tá? Todos eles vocês podem excluir, né? Vocês recebem as empresas de vocês quando vocês contratam com alguns status já pré-cadastrados. Mas vocês podem excluir, podem editar, né? Vocês podem clicar aqui para editar um que vocês já tenham, né? Então, fiquem bem à vontade, tá? A ideia aqui é realmente personalização, né? Criar uma identidade da tua empresa aqui referente a esse assunto de vendas e orçamentos aqui, funil de vendas, né? Então, vamos voltar lá no nosso funil de vendas. Tela de vendas, aqui na esquerda, né? Orçamentos e na abinha de funil de vendas, tá? Então, eu vou criar aqui, eu já criei, na verdade, aqui um cliente exemplo. Eu não orcei nada para ele aqui. Tenho apenas uma oportunidade e não salvei e adicionei nenhum item. Eu apenas só salvei aqui, né? Então, beleza. Eu tenho aqui uma oportunidade, certo? Dentro dessa oportunidade, deixa eu só atualizar a página aqui. Dentro dessa oportunidade, a gente vai poder ter uma gestão, né, de algumas etapas. Então, vou mudar aqui, ó, de orçamentos. E eu vou vir aqui, ó, para nova oportunidade, tá? Essa nova oportunidade, o que eu montei aqui para nós, ó? Um aguardando contato. Então, o cliente chegou até mim, me chamou no WhatsApp, me mandou um oi, enfim, entrou em contato de alguma forma, mas eu ainda não dei esse retorno. Então, ele está numa fila de aguardando um contato, certo? Quando eu vou fazer um contato com ele, eu vou vir para cá, já fiz o meu primeiro contato, certo? Conversei com o meu cliente e tal. Eu vou agendar uma reunião aqui num exemplo de marcenaria, né? Talvez a gráfica não agende reunião, apenas colete dados, né, do que o cliente vai querer produzir, né? Ah, vai querer um folder, vai querer um cartão de visitas, vai querer uma agenda, enfim, vão coletar dados, né, informações nesse primeiro contato, certo? Na marcenaria aqui no nosso exemplo, ele vai seguir depois do primeiro contato realizado, ele vai agendar uma reunião. Conseguiu a reunião, né, agendou a reunião com o cliente, beleza, terminei essa primeira etapa. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui, ó, nesse símbolo aqui, ó, tá vendo de um símbolozinho de reload, de status aqui, ó. Vou clicar aqui e agora já não é mais uma nova oportunidade. Eu já vou mandar ele para medidas ou reunião. Então ele sumiu da minha visualização aqui de nova oportunidade, tá? Nessa etapa aqui, ó, a gente vai vir aqui, vamos mudar agora a etapa e vamos gerenciar essa oportunidade por aqui também. Esse aqui eu estou mostrando para vocês uma única oportunidade, mas vai ter aqui uma série de oportunidades que vocês vão estar gerenciando simultaneamente, né? E essa é a ideia, é ajudar vocês realmente a ter essa gestão, tá? Então, beleza, esse cara aqui está aguardando a reunião, certo? Quando vocês fizerem a reunião com ele, vocês vão movimentar aqui, uma reunião realizada, certo? Aí vai tirar as medidas. Às vezes inverte, né? Depende muito da dinâmica, né? Então, vai tirar as medidas. Então, está aguardando as medidas. Eu preciso de um horário do meu marceneiro, da minha equipe, para ir até a casa desse meu cliente para tirar as medidas do ambiente que eu quero projetar para ele. Então, terminei as medidas, né? Realizei as medidas. Eu posso ter aqui, ó, acabei pulando, mas eu posso ter aqui, ó, um responsável por cada oportunidade, no caso, né? Então aqui, ó, o Mário é o responsável por essa oportunidade. Na etapa de funil de vendas, apenas vendedores, né? Até por uma questão bem lógica, né? Que é o vendedor que vai estar atuando, né? Algum gerente que esteja como vendedor também é possível, tá? Então, beleza. O Mário é o responsável por essa oportunidade, ele que faz essa gestão, né? Ele que vai falar para o marceneiro que tem que ir lá medir e tudo mais, mas o Mário é o responsável pela oportunidade. Terminamos aqui a parte de medidas, certo? Eu vou mudar novamente o status aqui, ó. Então, agora, de medidas e reunião, ele vai lá para projetos. E assim a gente vai seguindo, né? Então, sumiu dessa visualização aqui, eu vou visualizar ali em projetos.
Então ele está aguardando ainda o meu projeto, né? Eu não realizei o projeto. Então por quê? Porque eu vou ter uma fila, né? Eu tenho uma capacidade, né, que eu consigo absorver e eu vou ter uma fila ali aguardando para que eu possa estar fazendo esse projeto. Então, beleza, agora eu vou trabalhar nesse projeto, vou montar um escopo para apresentar para o meu cliente. Eu estou fazendo esse projeto, tá? Parece já uma etapa um pouco mais produtiva, e realmente é, mas tem a ver com a dinâmica da marcenaria, né, que é um pouco diferente da de gráfica. A de gráfica talvez não atue tanto nessa parte aqui de orçamento, né, vai atuar mais depois com o pedido já pronto, tá? Então, como eu falei, isso vai variar um pouco de empresa para empresa. Tá? Então, eu vou sair um pouco dessa visão mais interna, né, e vou ter uma visualização aqui genérica de novo no orçamentos, tá? Então, onde é que está essa minha oportunidade? Minha oportunidade está em projetos. E aqui eu vou ver em que etapa do projeto que essa oportunidade está. Então, está fazendo o projeto e está aqui, né? Já está fazendo. Então, eu vou ter essa visão. Ah, está fazendo? Ah, está aguardando? Ah, não, o projeto já está pronto. Opa, tem que mandar para apresentação. Tem que marcar uma segunda reunião, apresentar para o meu cliente esse meu projeto e depois continuar o meu fluxo aqui, né, fase de negociação e tudo mais, tá? Então aqui seria uma parte bem lógica, assim, né, que eu construí aqui para a gente estar debatendo aqui. E eu vou mostrar para vocês agora como que vocês criam essa segunda camada, né? Então a primeira camada a gente já viu, como a gente cadastra. E a segunda camada é exatamente o que está dentro aqui, né? Então onde é que a gente cria? A gente vai voltar aqui para os nossos cadastros gerais. A gente vai vir aqui, ó, em estágios de venda, tá? No estágios de venda é onde vocês criam essa segunda camada e elas vão estar disponíveis para vocês vincular nas camadas superiores, tá? Então, eu criei aqui, ó, um aguardando contato, reunião agendada, todos aqueles que eu mostrei para vocês lá, né? Como é que a gente cria? A gente clica em novo, dá um título, certo? Eu botei aqui, né? Deixa eu botar um título mais bonitinho aqui. Aguardando aqui, tá? Então botei um título, eu escolho uma cor, né? Mesma coisa do que a gente estivesse cadastrando a primeira camada lá, tá? Escolho um símbolo e vou salvar, tá? Então ele já está disponível para que eu possa colocar ele dentro de uma camada superior, né? Então estão todos aqui esses exemplos cadastrados. Vocês também vão receber já com alguns exemplos, né? Então vocês podem excluir, podem editar, né? Então fiquem bem à vontade quanto a isso aí, tá? Então beleza, criei aqui os estágios, tá? Estágios de venda. Eu vou voltar aqui no status de venda e eu vou utilizar dentro de um desses status, ó. Então vou vir aqui, ó, por exemplo, em negociação. E daí aqui em cima estão os estágios de venda, ó, que eu vou vincular a essa minha etapa. Então aqui, estágios de venda, eu vou arrastar, né? Eu clico e arrasto, ó. Esse aguardando que eu criei aqui, ó, deixa eu só arrastar ele um pouco mais para cima. E daí eu coloco ele aqui, ó, tá? E já vai estar lá disponível, né? Eu vou vir aqui e vou salvar, só para que a gente possa ver. Só deixa eu me lembrar depois em qual eu coloquei, tá? Depois a gente vê junto isso aí. Eu vou vir aqui nos orçamentos, funil de vendas. Se eu não me engano, eu coloquei em projetos. Não, deixa eu me lembrar. Ah, em negociação aqui, ó. Perfeito. Então aqui, ó, os dois que eu arrastei para dentro do status de negociação, em negociação, né? Eu coloquei aqui, eles estão aparecendo na ordem como eu coloco lá, né? Lá eu coloco de cima para baixo, aqui eu vou apresentar da esquerda para a direita, tá? Então vocês vão montando esse padrão que é mais adequado para vocês, tá? Eu quero deixar com vocês aqui uma dica também que um dos nossos clientes nos passou, né? E isso é bem legal, a gente vai crescendo sempre com vocês, né? Com as ideias de vocês, muitas das coisas que a gente pega aqui nos treinamentos, né? Então, quero apresentar para vocês uma ideia bem legal, que é uma parte que às vezes a gente já não dá mais tanta importância, que é aqueles clientes que a gente perdeu, né? Que não consegui vender para o meu cliente, por algum motivo. Então aqui, ó, você pode criar os motivos de perda. Lá nos estágios de venda, eu criei esses 3 motivos. Então aqui, ó, um perdido por preço, perdido por prazo e perdido por ter um melhor projeto. O cliente se achou mais bonito o projeto do meu concorrente. Enfim, perdi aqui por questões de projeto, tá? E ele vai enfileirando os cards aqui, tá? Isso vai ficar bem legal para vocês terem uma gestão, né? Poxa, qual é o meu maior motivo de perda? Ah, eu perco mais por preço.
poxa, então talvez eu tenha que rever meus preços, buscar um novo fornecedor para baixar o meu custo, né? Para de alguma maneira eu conseguir estar convertendo mais, né, as minhas vendas, certo? Mesmo aqui por prazo, poxa, estou perdendo por prazo. O que eu vou fazer? Ah, eu vou contratar mais uma equipe, eu vou fazer uma gestão um pouco melhor da agenda, né? Talvez não tenha uma agenda ainda tão elaborada. Vou trabalhar um pouquinho nessa parte. Ah, estou perdendo por projetos, né? Meus projetos não são tão atrativos. Eu vou conversar com o meu arquiteto, eu vou melhorar meus projetos, enfim. Então é bem importante a gente ter essa noção do motivo de perda, tá? Então, apenas uma dica que eu queria deixar aí para vocês, tá bom? Então, a parte funil de vendas seria isso, tá? Eu achei, ficou bem interessante, né? Como falei, né? Os clientes que entraram um pouco antes, né? Não tinham ainda essa parte. Então, a gente lançou já tem até algum tempinho, uns 4, 5 meses, talvez um pouquinho mais. Mas é algo que a gente ainda não tinha feito um treinamento específico. Então, por isso desse treinamento de hoje, tá? A nossa segunda etapa que a gente propôs para hoje é a parte de PCP, tá? O PCP também sofreu grandes mudanças e ele também digamos que parecido com aquilo que a gente viu ali no funil de vendas. Ele tem algumas nuances, né? Eu posso, por exemplo, querer que o meu pessoal de produção não veja esses valores aqui. Então eu vou lá e desabilito a permissão, eles não veem os valores, tá? Mas eu vou ver aqui quantidades, tá bom? Então eu vou ter aqui mesma estrutura, tá? Uma camada superior, que são os mesmos status que eu vejo lá em pedidos, né? Na minha lista de pedidos, tá? Deixa eu abrir uma nova guia aqui pra gente só. Então esses mesmos status aqui, ó, são os status que eu vou ter apresentando aqui no meu PCP, tá? Isso é a primeira camada. E assim como na parte funil de vendas, eu vou ter ali dentro subcamadas. Eu não criei aqui ainda para que a gente pudesse criar juntos aqui pelo menos um exemplo, tá? Então, ó, mesma coisa, a gente vai vir ali embaixo no cadastro gerais e a gente vai começar aqui no status de venda, tá? Agora eu não vou criar em orçamentos, eu vou criar em pedidos, certo? Então aqui em pedidos eu também já deixei alguns cadastrados, né? Lembrando sempre, né, dos níveis que eu comentei com vocês no início, né? É sempre importante ter pelo menos um nível inicial, um final e um de cancelamento, tá? Na verdade você pode ter apenas um inicial, né? O que eu digo é que precisa ter um de cada um desses, tá bom? Vocês podem criar novos da mesma forma como eu falei anteriormente, tá? Exatamente igual, tá? Mesma coisa. Então, vou dar um título, mesma coisa, né? Vocês veem que eu não sou uma pessoa tão criativa, né? Então, os meus títulos são sempre aguardando aqui, mas vocês, claro, vão colocar aí a realidade de vocês, né? Então, vocês vão escolher também uma cor. Então, vou botar uma cor qualquer aqui. E a mesma coisa quanto aos símbolos, tá? Escolher um símbolo, salvou. Beleza? Ficou disponível ali para vocês utilizarem, vai aparecer na tela de pedidos, né? Às vezes vocês vão criar um status de faturamento, né? Empresas têm uma divisão um pouco maior do financeiro e do pedido, né? De produção, tem às vezes um status pronto, né? Ou a faturar, um status faturado, né? Então uma passagem de bastão, tá? Bem interessante. Alguns dos nossos clientes, dos nossos maiores clientes aqui, eles têm uma dinâmica assim. Então, eles fazem toda a parte de produção. Quando eles terminam a produção, ele passa para um status a faturar. Aí a pessoa do financeiro atua em todos os pedidos que estão nesse status, faz o lançamento, confere pagamentos, tudo, e muda para o status já faturado, que seria a finalização dele. Já está faturado, falta apenas entregar. Então, várias possibilidades aqui vocês têm de estar personalizando isso para a empresa de vocês, tá bom? Então, novamente, né, esses aqui são alguns status que tem um pouquinho mais a cara de marcenaria, mas para gráficas a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Só que vai mudar, em vez de corte talvez vai ser uma impressão, dentro da impressão eu posso ter uma variação, né, aguardando impressão, imprimindo, impressão já concluída, eu posso ter um status de arte, né, que são os mais comuns, né? Então a gráfica tem essa dinâmica, né? Fiz a venda, qual é o meu primeiro status? O aguardando, porque realmente eu tenho uma fila de serviço a fazer. Depois do aguardando, confeccionando arte. Às vezes o meu cliente já me manda uma arte, então eu pulo uma etapa, né? E vou seguindo. Então, impressão, acabamentos, acabamento 1, acabamento 2. Aí depende aí de como cada um monta, né? Esse mesmo cliente que eu comentei, que tem essa etapa de faturar, ele trabalha com máquinas específicas. Então, ele tem lá uns projetos especiais,
que é um cliente de comunicação visual, então ele faz fachadas, tudo, ele chama de projetos especiais, e tem o nome das duas principais máquinas que ele divide ali o que ele vai produzir. Se vai produzir banner, se vai produzir lona, então ele tem essa dinâmica que ele aplicou na empresa dele. Vocês podem trabalhar também com a dinâmica que vocês acharem melhor, tá? Eu estou mostrando aqui para vocês um exemplo, para que vocês possam ter aí um norte para montar aí esse esquema de vocês, perfeito? Beleza, então aqui, mesma coisa, né? O status macro que a gente vê lá no PCP, certo? Dentro desses status, novamente, para quem estava um pouco mais atento, já percebeu também que eu tenho o status de PCP, tá? Esse status de PCP é a mesma coisa, eu vou criar ele e arrastar, tá? Então eu arrasto para cá e está uma coluna já criada dentro do meu status, ó, tá? E onde é que eu crio então esse status? Esse status de produção, a gente vai criar aqui, ó, status de produção, e a gente vai criar um novo, tá? Esse aqui ele tem um detalhe que é um pouco diferente do funil de vendas. Um pouco não, bastante diferente do funil de vendas, né? Porque aqui a gente está falando de produção. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, vou botar aqui um confeccionando corte. Perfeito? Então, estou confeccionando corte, estou fazendo corte, enfim. Estou cortando aqui a minha chapa de MDF, ou para gráfica, botando aqui imprimindo, impressão, enfim. Vou criar um status, um substatus, certo? Ou mesma coisa, né? Aqui não muda nada, eu escolho uma cor, eu vou lá, escolho um símbolo e pronto. Aqui a gente tem essa opção aqui, ó, o Auto Timer, tá? O que que isso vai fazer? Quando eu arrastar, por exemplo, está lá no corte, certo? Está aguardando. Eu não quero contabilizar o tempo lá, mas quando eu for cortar, eu quero contar esse tempo. Para mim ter uma ideia do tempo que eu levo, né? Eu vou acompanhando de tempos em tempos. Ah, quanto tempo levou para cortar essa cozinha aqui? Ah, levou 5 horas. Aí, daqui a uns 2 dias eu vou lá, olho de novo. Ah, levou 4. E eu vou tendo uma ideia do tempo que eu levo para fazer essa etapa de corte, tá? Então, o Auto Timer serve para isso, tá? Então, a gente pode deixar marcado aqui e vamos salvar. Então, criei um confeccionando corte, eu tenho já um em espera. Eu vou botar aqui um corte concluído também, para a gente fazer um exemplo legal aqui. Corte concluído. Perfeito? No corte concluído não faz muito sentido a gente ter um auto timer, né? Então vou botar uma corzinha aqui. E vou botar novamente aqui um símbolo, tá? Os símbolos, tá? Eu estou rolando aqui, botando símbolos aleatórios. Mas vocês podem pesquisar, né? Porque entende um pouquinho de inglês, fica um pouco mais fácil. Então, pesquisa em inglês, salva. E pronto. Então temos aqui um corte concluído. E aqui eu vou arrastando, né, apenas para que fique mais fácil aqui a minha montagem, certo? No status de venda aqui, ó, eu vou vir aqui em pedidos, certo? E eu vou vir aqui para a parte de corte, que é o status que eu estou criando lá, tá? Então estou aqui no status de corte, vou vir em status de PCP. E aqui eu vou arrastar agora as minhas opções, ó. Então está em espera, estou confeccionando corte e o meu corte está concluído. Tá? Eu posso, né, mudar aqui, né? A ideia é que eu já coloco já certinho, mas às vezes quando vocês colocarem vai estar embaixo, vocês vão ajeitando aí, como eu falei, de cima para baixo, da esquerda para a direita na visualização do Kanban, tá? Então vou salvar aqui e eu criei aqui uma subcamada na etapa de corte, tá? Vamos voltar lá para o nosso PCP agora, para a gente dar uma olhada como é que ficou. Então aqui, ó, tela de vendas, PCP. E vamos aqui para a nossa etapa de corte, né? Então, mesma coisa, né? Tá tudo aqui. Então, a gente vai seguindo lá. O que vai acontecer aqui, tá? A gente vai precisar fazer uma etapa anterior, que na rotina de vocês isso vai ser automático, tá? Mas a gente vai vir aqui nesse projeto, ó, vamos adicionar um item aqui. Vou botar um item qualquer, um produto simples aqui, só para que a gente tenha esse produto aí. Teste, vou botar um valor aqui, R$1.500. E vamos salvar aqui. Então, tenho essa nova oportunidade, né? Ele voltou aqui para o inicial, por quê? Porque eu não tinha nenhum item orçado. Então, ele acabou voltando aqui. Mas se eu quiser voltar lá para projeto, ou orçamento, enfim, para a etapa que eu quiser, eu posso voltar por aqui. Não preciso necessariamente voltar lá no funil de vendas, tá? Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou aprovar esse meu orçamento, certo? Vou clicar aqui em aprovar e vou salvar. Eu posso provisionar estoque ou não, né? Nesse caso aqui não é necessário. Então, aprovei. Ele virou o meu pedido aqui.
e eu tenho um pedido agora em teste para a gente poder aqui fazer esse exemplo. Ó. Vamos voltar no PCP aqui, e o meu card está aqui em aguardando, certo? Em aguardando não tem muito o que fazer aqui, eu não construí uma etapa de aguardando, né? Então ele está apenas aqui. Quando ele estiver aqui em medição técnica, ele vai estar aqui, ó, alterar o status dos itens, sim, tá? Então eu estou aqui, agora ele está em medição técnica. Se eu ir lá olhar nos meus pedidos aqui, ó, deixa eu dar um Ctrl Shift R aqui para atualizar, ó, tá aqui e está em medição técnica, tá? Então, beleza, está em medição técnica. Eu não construí nada dentro de medição técnica, por isso está vazio aqui. Mas em corte aqui eu já construí. Ó. Então, vou colocar aqui em corte, vou alterar o status. E aqui ele já está mostrando que ele está em espera. Não está contabilizando o tempo. Tá? Por quê? Porque no espera a gente não configurou isso. Então, está apenas mostrando ali. Tá? Aqui também a gente lançou duas formas de você visualizar. Eu posso ver por pedido, que é o que eu estou vendo aqui. Tá? Então, eu estou vendo o pedido como um todo. Eu não vejo qual item eu estou fazendo. Tá? Mas eu posso ver também por item. Então, na visão por item, eu vou ver aqui que eu tenho um item de teste do pedido 3, item 1, que está aqui para mim confeccionar. Esse aqui não vai ser teste, né? Vai ser cozinha, vai ser um folder, vai ser um banner, vai ser um banheiro, enfim, vai ser o produto que vocês estiverem orçando, né? Então, beleza, estamos com essa visão agora de item, certo? Então, o meu item está em espera e eu vou lá olhar como ficou o meu corte lá. Então, eu vou vir aqui e vou para corte, tá? Então, estou vendo que esse meu item está em corte, eu vou arrastar aqui para o lado. Só antes de arrastar para o lado, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, que eu posso botar um responsável, tá? Agora, na parte de PCP, eu posso colocar todos os funcionários que eu tenho cadastrado. Na parte de funil de vendas são apenas os vendedores. Na parte de PCP, os funcionários, tá? Então, vou marcar aqui o Douglas. Ele vai ser o responsável por fazer esse corte, ó. E eu vou arrastar para cá, o AutoTimer já passou a contabilizar o tempo, certo? E eu vou medindo aqui quanto tempo o Douglas vai ficar nessa etapa, tá bom? Depois eu vou arrastar para o lado. Então, terminei de fazer o corte. Eu posso ver aqui, ó, ele está mostrando o total do tempo do item como um todo, não da etapa, tá? Mas se eu quiser ver o da etapa, eu posso clicar aqui nesses três tracinhos, ele vai mostrar, ó, o funcionário Douglas ficou 11 segundos confeccionando o corte, tá? E ele vai passar a bola, né? Ele vai mandar aqui para laminação, então vai colar a fita de borda, né, tudo mais. E ali no status de laminação a gente não construiu nada, mas a gente pode construir, tá? E daí ele vai se desatribuir, tá? Por quê? Vocês nas permissões, deixa eu até mostrar aqui para vocês. Vou vir aqui no grupo de usuários, né, que é onde a gente coloca as permissões. Vou criar um novo aqui só para a gente poder visualizar um pouquinho melhor. Então a gente vai vir aqui, ó, na parte de vendas, tá? Orçamentos. Aqui embaixo vai estar a parte de funil de vendas. Deixa eu só achar aqui o funil de vendas. Aqui, ó, funil de vendas vai estar aqui embaixo, tá? Então o que diz, ó, funil de vendas, deixei tudo marcado. Então eu vou poder aprovar um orçamento pelo funil de vendas? Vou. Vou poder alterar um funcionário? Talvez não. Talvez nesse grupo não seja permitido que um vendedor altere, né? Aqui ele está falando funcionário, mas lembrando que eu falei para vocês, né? Vendedor, tá? Funil de vendas, vendedor. Então, vou mudar qual é o vendedor responsável. Às vezes vocês não vão achar interessante, né? O próprio vendedor poder puxar para ele um orçamento, uma oportunidade que não era dele no início, que era do colega dele. Então, às vezes vocês vão deixar isso aqui desmarcado, tá? Vai poder alterar status, vai poder alterar o estágio, né? Vai poder listar itens na edição. Então, a gente vai construindo aqui as permissões. Então, por isso é importante essa dinâmica, né? Vocês implantarem na empresa de vocês essa dinâmica. Transfere o card para o próximo setor, se desatribui, ou atribui a pessoa que você já sabe que é responsável, tanto no funil de vendas quanto no PCP, tá? Mais para o PCP, até pela dinâmica que a gente comentou aqui. E o PCP é a mesma coisa, tá? Então, eu vou marcar aqui o PCP. Então, eu vou listar os cards, vou poder ver os cards, certo? Eu vou listar os cards de outros funcionários, também depende. Algumas empresas não querem que um funcionário veja o serviço que está com o outro. Então, por isso que eu falei, né? Primeiro transfere, depois se desatribui. Porque a hora que se desatribuir, talvez não veja mais, dependendo da permissão que vocês tenham colocado aqui.
Então, alterar status. Esse aqui também é importante, ó. O teu funcionário vai poder parar o andamento da contagem? Ah, talvez não. Não quero que meus funcionários possam parar. Então, eu deixo aqui. Ele vai sempre contabilizar no automático. Aqui, ó, um funcionário vai poder parar o contador do outro? Também não. Então, deixo desmarcado. Alterar o funcionário? É necessário, né? Até para que ele possa alterar depois quem é a pessoa que está fazendo, né? Baixar, alterar status de pedido, baixar do estoque, mostrar valores, lembra que a gente conversou, né? Então, não quero mostrar valores, quero editar o pedido. Então, vocês vão construindo aqui algumas permissões que estão diretamente vinculadas na usabilidade do PCP ali, tá bom? E do funil de vendas também, e depois também do tarefas, que é o nosso próximo assunto, tá bom? Vou deixar salvo aqui apenas de teste, tá bom? Bom, pessoal, então vamos voltar aqui para a parte de PCP. Então, a gente está com o nosso item agora já na parte de laminação e a gente vai seguindo aqui o fluxo, né? Dentro de laminação, quero criar aqui 3 etapas em laminação, aguardando, laminando, laminação concluída. Lembrando aqui o passo a passo, né? Status, cadastros gerais, status de produção e vamos criar lá, ó, novo status. Vamos botar aqui, ó, aguardando laminação. Perfeito? No aguardando eu não contabilizo. Vou botar uma cor aqui, vou botar um vermelhinho aqui. Vou botar uma setinha aqui e vou salvar. Então, aguardando laminação, vou criar mais um, que é laminando. Tá? Aqui eu quero contabilizar o tempo, então vou marcar o auto timer. Botar uma outra cor aqui, um símbolo também, e vou salvar. E depois uma laminação concluída, né? Então, um novo aqui. Laminação concluída. Perfeito? Beleza, vou colocar aqui uma cor também. Um mostarda aqui. E vou salvar. Então, pronto. Criei os 3 status aqui. Vou voltar aqui no status de venda. Pedidos. E vamos trabalhar o nosso status de laminação. Tá? Status de PCP aqui. Então, vou vir aqui, ó, aguardando laminação, laminando e a laminação concluída. Tá? Novamente, lembrando, né? Vocês podem ordenar aqui da forma que vocês acharem melhor. Tá? Eu estou trabalhando aqui cada processo de forma um pouco mais separada. Tá? Então, eu estou tendo aqui um processo, um status corte e um status laminação. Pode ser que vocês tenham um status mais macro, certo? Um status produzindo. E dentro do produzindo teria corte e laminação. Então, vocês podem construir dessa forma também, tá? Então, como que seria? Vou fazer só um exemplo aqui no corte, só para vocês entenderem, tá? Então, aqui, ó, tá em espera, confeccionando corte. Eu estaria aqui, o próximo seria laminando, tá? Então, iria para o corte, para a laminação, concluído, entendeu? Então, vocês podem criar essas etapas da forma que vocês acharem melhor, tá bom? Pode ser mais separado, como eu fiz aqui, podem unir algumas coisas, dependendo de como funciona. Às vezes você tem uma equipe só que faz corte e laminação. Às vezes esse processo cabe ele estar junto, né? Às vezes fica melhor do que ele separado. Então, vocês vão trabalhar aí da forma que vai refletir melhor a realidade da empresa de vocês, tá? Lembrando, né, o objetivo é sempre a gente trabalhar com realidade, tá? Em tudo no Cálculo. Seja orçamento, seja PCP, seja funil de vendas. Trabalhe com a realidade da rotina de vocês, para que se torne cada vez mais prático, tá bom? Então, vamos aqui em vendas, não só mais prático, né, mas assertivo, né, com os resultados mais confiáveis, né? Então, é bem importante. Então, vamos voltar aqui. Agora, vamos lá, ó, o nosso item está aqui. Vamos mudar ele de lugar aqui na laminação. Estou vendo uma visão de pedidos, né? Então, eu preciso ter uma visão de itens. Deixa só eu achar ele aqui. Vim aqui em todos. Beleza, com a visão de itens. E aqui eu só vou botar ele para corte aqui. E vou voltar ele para laminação. Ele entendeu agora que tem um novo status, tá? Como eu criei novo, eu precisei só fazer um vai e vem ali para ele entender que agora tem uma nova etapa ali. Então, vou vir aqui em laminação agora. E ele está aqui aguardando. Ó, e ele está mostrando que ele ficou 11 segundos na etapa anterior, né? Então, vou arrastar agora para laminando, tá? E eu vou contabilizar o tempo, tá?
vai contabilizando o tempo aqui, daí vai para o concluído e assim por diante, tá? E eu vou ter nessa gestão. Deixa eu só ver aqui por que ele acabou não contabilizando o tempo aqui. Acho que porque eu criei depois, ele acabou se perdendo um pouquinho, tá? Mas não precisa se preocupar com isso. Vocês vão primeiro criar e depois trabalhar os cards. Então fica um pouco mais prático para vocês aí. Verdade, deixa eu ver aqui. Só eu voltar aqui para dar um atualizar na minha página, para que a gente faça essa contagem de tempo que eu queria mostrar para vocês aqui, tá? Deixa eu ver aqui, ó, separar por item, é o que eu quero. Deixa eu voltar aqui para cá e vamos lá agora ver na laminação. Agora sim, na visão de item ele vai contabilizar o tempo, tá? Então aqui a gente consegue ver, né? Então ele ficou tanto tempo na etapa anterior, né? 11 segundos. E agora está contando o tempo também que está laminando. Vou arrastar aqui para a laminação concluída. E agora eu posso ver aqui o tempo discriminado, né, de cada etapa, ou o tempo geral, né? Então, quanto tempo eu levei até agora para construir esse produto? 25 segundos, tá? Vou transferir para a próxima etapa, pré-montagem. E pronto. Agora essa etapa aqui estaria concluída. E daí vocês vão fazer a mesma coisa, né? Vão construir essa mesma dinâmica dentro da pré-montagem, né? Se for em gráfica, dentro do acabamento, dentro da entrega, né? Embalagem. Então vocês vão construindo essas etapas, tá? Eu até vou migrar um pouquinho aqui para a gráfica só para que a gente possa ter essa ideia um pouco mais clara, né? O pessoal de gráfica não ficar aí perdido, né? Então eu tenho aqui, ó, nessa gráfica de demonstração aqui, ó, eu tenho meu status de arte aqui, ó, tá vendo? Então tem vários cards, né? Aqui é legal que já tem uma visão um pouco mais dentro de realidade de vocês. Vai estar assim o Kanban de vocês, tá? Então vamos ver aqui, ó, dentro de arte. Então, onde estão os meus produtos dentro de arte, ó? Ah, tá aqui, ó. Então arte final, arte pronta. Ó, tá contabilizando o tempo, ó, tá com o auto timer ligado. Vou clicar aqui, ó, vou ver, ó, ficou 194 horas aqui na arte final, né? Levou um tempinho aí para fazer essa arte. E até que finalizado, eu posso parar aqui, né, manualmente. Então eu tenho toda essa possibilidade aqui também na parte de gráfica, tá? A parte de produção de gráfica, né? Como eu falei para vocês, né, a gente pode trabalhar com os processos um pouco mais separados, como eu fiz lá, corte e laminação separado, ou nesse exemplo de gráfico aqui, onde a produção é uma coisa só. Então eu tenho aqui, ó, uma impressão, um acabamento 1, um acabamento 2. Esse acabamento 1 poderia ser aqui uma laminação. Esse acabamento 2 poderia ser, sei lá, uma colocação, uma aplicação de verniz, enfim, o que vocês acharem mais interessante aí, né? Pode dar nome aos acabamentos ou trabalhar de forma mais genérica, né? E vai arrastando, né? Vai contando tempo aí, vai garantindo aí o dia a dia de vocês, garantindo que vocês tenham essa noção de como está a empresa de vocês, como é que está a minha produção. Essa é a ideia, né? A gente olhar aqui, bater o olho e saber como é que está a produção, tá bom? Então, pessoal, quanto ao PCP, seria isso, né? A gente tem alguns filtros, tá? Acabei esquecendo de comentar, mas ele traz como padrão, tá? 1 mês para trás, 2 meses para frente. Então, 1 mês para trás da data atual, 2 meses para frente, tá? Então, vocês podem tirar esse filtro e ver e ter uma visão como um todo, né? Ele vai ficar, às vezes, um pouquinho mais pesado, né? Ele vai trazer todos os cards que vocês têm aí, tá? Mas ele vai trazer. Posso filtrar por cliente. Ah, então como é que está o pedido do meu cliente? Vou vir aqui e vou filtrar pelo cliente específico que eu quero. Então, desse cliente ele está aqui, ó, em produção. Ah, eu quero filtrar por um item específico. Posso filtrar pelo item. Posso filtrar por ID. Então, eu tenho alguns filtros que eu posso fazer aqui. Posso filtrar também por tipo de empresa, né? Tipo de produto, perdão. Comunicação visual, digital, marcenaria, offset, né, produtos simples. Então eu posso ir listando, né? Posso listar por responsável e tudo mais. Aqui a gente tem uma possibilidade que foi até uma ideia de um cliente nosso. Não sei se hoje ele está aí, mas costuma sempre participar das reuniões, é o Zenóbio, né? Então ele tem o quê? Ele tem uma tela na produção dele onde ele deixa essa tela de PCP aberta. Então ele tem aqui uma atualização de tela. Você pode deixar marcado isso aqui e de tempos em tempos ele vai dar um refresh, ele vai atualizar a tela e todo o card que foi movimentado vai estar no local certo. Então essa tela que ele tem lá na produção dele vai estar sempre mostrando a realidade da empresa. Então algo bem interessante que vocês podem escolher usar também na empresa de vocês, né?
Beleza? Então, pessoal. Então, nosso último tema aqui, né, a parte de tarefas, tá? Como eu falei, tarefas foi a primeira possibilidade de comunicação interna que a gente criou, tá? Então, agora vocês conseguem passar recados, tá? Para outros funcionários. Então, a gente tem o módulo de tarefas exclusivo dele aqui. Então, na tela de vendas, aqui embaixo eu tenho tarefas. Mas se eu tiver na minha tela de PCP, talvez alguns tenham reparado, eu tenho aqui algumas tarefas também, ó. Então, ó, por exemplo, aqui nesse card aqui eu tenho uma tarefa ativa, tá vendo? Se eu clicar aqui eu vou poder ver essa tarefa. Então, essa aqui é a tarefa que eu tenho ativa, tá? Então, eu posso criar dentro do PCP uma tarefa para aquele card específico. Eu posso criar dentro do funil de vendas uma tarefa para aquele card também. Ou eu posso criar ali fora onde eu mostrei para vocês, tá? Como é que funciona, tá? Eu vou fazer um exemplo do zero aqui, só para a gente poder ir acompanhando passo a passo, tá? Eu vou começar aqui por fora, ó. Então, dentro do tarefas, eu vou vir aqui e vou criar uma nova tarefa, tá? Essa tarefa pode ser propriamente uma tarefa, pode ser um checklist que eu posso criar um comentário, posso agendar uma visita, tá? Reunião. E aqui daí já parte mais para a parte de WhatsApp, né? Agendar uma chamada de WhatsApp, uma mensagem de WhatsApp, né? Aqui ele não tá, a gente não está falando do Chatme, né? O Chatme é um produto um pouco à parte, ele tem uma agenda para disparo de mensagem de WhatsApp, um pouco diferente. Aqui eu vou agendar uma tarefa para mim me lembrar que eu tenho que mandar um WhatsApp, tá? Então um pouquinho diferente. Ligação também, tá? Então eu vou criar uma tarefa aqui de exemplo, ó. Vou criar aqui tarefa de teste aqui, para a gente ter um exemplo, tá? Então, essa aqui é a minha tarefa. E a minha tarefa vai ser o quê? Ela vai ser vinculada a um orçamento. Eu vou escolher qual orçamento, se for esse o caso. Se vai ser vinculada a um pedido, eu vou escolher qual pedido e no pedido, qual item do pedido, certo? Porque no mesmo pedido eu posso estar confeccionando, por exemplo, no exemplo de gráfico, eu posso estar confeccionando 100 blocos e posso estar confeccionando também um banner, né? Uma empresa que vai participar de uma feira, então ele pode ter dois produtos, dois itens diferentes no mesmo pedido. Então ele vai destaque qual é o pedido, né? Ele vai vincular ao item desse pedido, tá? E eu vou integrar ao pedido aqui, tá? Deixa eu só pegar aqui, ó, 4469, deixa eu anotar aqui, até porque senão depois eu perco ele de vista. 4469, perfeito. Se eu quiser que seja uma tarefa avulsa, ou seja, não quero vincular a nenhum pedido, nenhum orçamento, é apenas uma mensagem que eu quero mandar para alguém, eu vou usar uma tarefa avulsa aqui, tá bom? Então vocês têm as três opções. Eu vou só fechar aqui, beleza? Eu vinculei a um item, tá? Eu vou agendar a data para essa tarefa ser executada. Então eu quero que essa tarefa seja executada até dia 19 às 15 horas, tá? Vou adicionar. E eu vou botar um responsável por executar essa tarefa. Então, o nosso responsável vai ser aqui o João Pedro. Beleza, João Pedro é o responsável. Eu vou criar essa tarefa, tá? Se você for um administrador, você vai ter essa visão aqui como um todo, de todas as tarefas. Mas digamos que eu era um usuário e eu passei uma tarefa para um outro colega meu, que também é um usuário. Eu não vou ver mais a tarefa, porque eu criei e o responsável sim vai ver. Eu não vejo mais, porque eu não tenho essa permissão de ver a tarefa de outras pessoas, tá? Dependendo da permissão, é claro, né? Se vocês deixarem habilitado para todos verem as tarefas, todos vão poder ver, tá? E beleza. O que vai acontecer, tá? O João Pedro, quando ele tiver feito o login dele, né? Então aqui dentro do usuário tem uma etapa importante também, tá? Vou pegar aqui um usuário aqui, deixa eu ver isso aqui, ó. Pegar um usuário aqui. Então é importante que o funcionário tenha um login, tá? Então ele vai ter um login de acesso e ele vai estar vinculado a um funcionário que nesse caso seria o João Pedro, tá? Então eu teria que estar assim na hora de executar lá, tá? Por quê? Porque quando ele fizer login com o usuário dele, aqui em cima ele vai ser notificado de quando tiver uma tarefa para ele. De tempos em tempos há uma atualização. Eu não me recordo agora o tempo exato, mas aqui vai aparecer uma notificaçãozinha. Então, criou uma tarefa para ele. Daqui a 1 minuto vai aparecer lá para ele uma notificação. Então, tem uma tarefa aqui em aberto. Então, o cliente vai vir aqui, o funcionário vai vir aqui, vai clicar na tarefa e vai realizar aquela tarefa que está para ele, tá? Ele vai ver apenas aquela que estiver para ele aqui, tá bom?
Então, já é uma dica, né? Costumar o pessoal aí olhando aqui para essa parte de cima, tá? Onde vai ter aqui a parte das tarefas em aberto. Também aqui é interessante porque a gente manda às vezes algumas notificações para vocês, né? Alguma melhoria que é lançada, então é uma forma que a gente se comunica com vocês, tá? E também tem aqui a nossa central de ajuda, tá? Então vocês também têm acesso. Na central de ajuda também tem bastante material, né? Se além desse treinamento vocês tiverem alguma dúvida, algo que vocês queiram conhecer do sistema, é interessante vocês estarem explorando um pouquinho a nossa central de ajuda também, tá? Então, criou a tarefa, certo? Vamos vir aqui para a parte de tarefas de novo. E o João Pedro vai executar a tarefa. Ele vai vir aqui e vai marcar que a tarefa foi concluída e ela sumiu aqui da minha lista, tá? Eu tenho também aqui alguns filtros, né? Então, o status em aberto, concluídas, ó. Então, não quero ver em abertas, quero ver só as concluídas, ó. Então, estou vendo aqui as minhas tarefas que já foram concluídas, tá? Posso alterar aqui os status que eu quero aqui, tá? Eu posso ver só as tarefas que estão em orçamento, só as que estão em pedido, só as que estão em pedido vinculadas a algum item e só as avulsas, né? Posso filtrar também por ID, por responsável. Então aqui alguns filtros para vocês facilitar aí para o gestor identificar as tarefas, né? Então, poxa, tem um funcionário lá, o João Pedro, ele não está realizando as tarefas no tempo certo. Vou chamar o João Pedro para uma conversa, vou ver o que está acontecendo, vou trabalhar aí a parte de gestão da minha equipe, tá bom? Então, parte de tarefas aqui, espero que tenha ficado claro, parte de tarefas, né? Ele é simplificado, né? Eu vou só criar uma tarefa também aqui, ó, dentro do funil de vendas, para vocês verem que é a mesma coisa, tá? A mesma dinâmica, mas a ideia é essa. Então, eu estou aqui dentro da minha oportunidade, é uma proposta enviada. Vou criar uma tarefa aqui, então vou clicar aqui no tarefas. Vou deixar ele carregar minha tela aqui, que deu uma trancada no meu computador. Beleza. Então, carregou aqui. Eu vou criar uma tarefa, ou vou criar um checklist, ou vou agendar uma ligação, ó. Vou vir aqui, eu vou botar aqui, ó, ligar para fulano e verificar expectativa de preços. Expectativa de preços. Perfeito? Criei uma tarefa, mesma coisa, tá? Vou agendar. O computador pesou um pouquinho agora aqui. Vou agendar então uma data para essa tarefa ser executada, então vai ser amanhã. E vamos botar meio-dia. Vai aproveitar o horário de almoço dele, vai fazer uma ligação aí. E vai ser o nosso funcionário, né? Eu vou escolher aqui quem é o funcionário que vai fazer aqui. Vou precisar só dar uma atualizada na minha tela depois que terminar isso aqui, porque o meu computador como um todo me deu uma pesada aqui. Eu vou criar a minha tarefa, tá? Então a tarefa está criada. E o João Pedro novamente vai receber essa notificação ali na tela dele, que tem uma tarefa em aberto para que ele realize, né? Então, pessoal, seria isso então. Parte de tarefas, a gente viu funil de vendas e PCP, tá? Então, vocês mandaram algumas perguntas, eu creio que todas elas foram abordadas aqui, certo? Todas as que eram pertinentes ao tema. Apenas uma pergunta que ela está mais ou menos vinculada ao tema, tá? Ela não é diretamente abordada, que seria como você mensurar a entrada dos clientes, né? Então, cliente que veio de mídia paga, cliente que veio por WhatsApp. Então, essa mesma questão aqui, o Zenóbio também, um cliente que está conosco há mais tempo, então, às vezes a gente cita um pouco o nome dele. Mas, então, ele criou uma opção aqui, ele fez uma adaptação que funcionou super bem, tá? Como é que ele fez? Ele criou aqui, ó, no cadastro de pessoas, alguns parceiros, tá? Esses parceiros não têm valores, não têm comissões, tá? Então ele fez o quê? Fez um parceiro aqui. Eu acho que eu tenho esse exemplo aqui na outra empresa que eu estava aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Apenas só para concluir, né, pessoal? Queria deixar essa dica aí para vocês também, né? Foge um pouquinho o assunto, mas é algo interessante para a gente ver. Então o que ele fez? Ó, ele criou os parceiros, ó, eu fiz aqui, ó, campanhas pagas, lojas, site, WhatsApp, certo? Na hora que ele faz o orçamento dele, ele vincula, né? Ele vem aqui, eu vou fazer direto no pedido aqui, tá? Então ele está aqui no pedido, ele vem aqui e diz que o parceiro dele é esse aqui, ó, tá? E depois ele consegue ver isso no relatório de clientes e consegue ter essa visualização, né? De quantos leads, de quanto de valor que veio por meio desse parceiro que ele chamou, né? E então ele vai conseguindo ter essa visão, né? Ah, quantos vieram por mídia paga, quantos vieram por WhatsApp, né?
Então ele vai tendo essa visão como um todo aí, tá bom? Bom, pessoal, seria isso para esse treinamento. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha agregado aí para vocês, né? A gente vai, se tiverem dúvidas, né, a gente tem o nosso canal de ajuda ali no suporte, né, que vocês podem nos chamar aqui. A gente tem também equipe de treinamentos, né, de implantação aqui, vocês podem nos chamar, tá? Vocês têm contatos, todos vocês têm, né? Chamam ali. A gente vai atender vocês sempre na medida do possível, né? A equipe de treinamentos às vezes fica um pouco mais vinculada a estar fazendo os treinamentos mesmo, mas a gente sempre tira dúvidas, né? Sempre que a gente tem oportunidade, a gente está tirando as dúvidas de vocês. Ah, queria criar um status e não consegui. Então, a gente tem toda uma equipe aqui pronta para ajudar vocês no dia a dia de vocês, tá bom? Então, espero que todos tenham gostado aí. Uma boa noite a todos aí. Um abraço. Tchau, tchau.